Tá, agora deu certo. Então, pessoal, para quem não me conhece, então, eu sou a professora Joyce, eu sou formada em Engenharia Civil e Matemática, tá? Então, eu trabalho aí na escola com as disciplinas de Desenho e Topografia, Construções e Instalações Rurais, e esse ano, então, eu vou começar novamente a trabalhar com as matemáticas, no primeiro ano A e no primeiro ano B, tá? Houve uma troca aí, a Prof. Geni vai passar, então, para a parte de estágios, né? E eu vou, então, ministrar as disciplinas de matemática no lugar dela. Além disso, então, eu trabalho também numa escola, voltei, né, a trabalhar esse ano na escola Dom Bosco, né? Lá eu estou trabalhando, então, matemática com as sétimas e as oitavas, tá? Eu sei que tem alguns alunos que estão lá no Fronteira, que nem a Maria era, né, do Dom Bosco. Eu acho que tem mais alguns alunos que eram do Dom Bosco. E aí, então, pessoal, eu vou estar trabalhando, né, com eles lá também matemática. E também trabalho aí no Fronteira, no turno da noite, com as mesmas disciplinas de desenho e topografia e construções e instalações rurais. Eu também faço projetos na área de engenharia, tá? Então, se alguém precisar, já sabe. Trabalho também com aulas particulares, né, de matemática e física, numa escola que tem, né, aqui em Santa Rosa. Então, eu trabalho bastante. Posso dizer que trabalho bastante. Tá, pessoal. Falando um pouquinho, então, da nossa disciplina de construções, tá? A gente trabalha, então, projetos, tá, pessoal? Essa primeira parte vai ser uma parte bem inicial, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as características que tem que ter uma obra, que tem que ter uma construção, os materiais, né? É um pouquinho mais de teoria, tá? Mas ao longo aí do ano, a minha ideia é que a gente possa fazer pelo menos uns 3 a 4 projetos. Esses projetos, então, basicamente são plantas baixas que a gente faz, tá? Eu não cobro, assim, um projeto completo de engenharia, até porque a gente vai estar fazendo isso de forma manual, tá, pessoal? A gente não vai fazer isso num software. E por que não vai fazer no software? Porque os softwares de desenho, como o AutoCAD, como o Revit, eles são softwares bastante pesados, sabe? E nem sempre alguém, né, tem um computador bom que consiga fazer o download desse software, instalar e usar, né? Ele acaba deixando o computador muito lento. Então, eu vou ensinar, vou dar alguns modelos para vocês de planta baixa, e aí vocês, então, vão pegando esses modelos e vão tentando fazer os projetos de vocês, tá, pessoal? Essa é a ideia, tá? Então, projetos de quê que vocês vão fazer? Num primeiro momento, a gente começa com um projeto de uma casa, né? Uma casa rural. Depois, a gente faz um projeto, daí a gente vai ter que ir combinando, porque assim, ó, dependendo, tá, de como vai a turma, a gente consegue fazer um projeto de aviário, sim, já repito, Vitor, um aviário, a gente pode fazer um projeto de uma estufa, um projeto de um galpão de bovino, por exemplo, um freestyle, um compost bar. A gente pode fazer um projeto de um suíno, tá? De uma criação de suíno, enfim. Os softwares tem o AutoCAD e tem o Revit também, tá? O AutoCAD é mais simples um pouco, mas não é nada simples na realidade. Eu lembro que quando eu aprendi a trabalhar com ele, tá? Quando eu aprendi a trabalhar com ele na faculdade, para vocês terem uma ideia, tá? Lá na faculdade de engenharia, a gente tem assim, ó, por exemplo, uma disciplina que a gente aprende a fazer, então, desenho à mão, uma disciplina que a gente aprende a lidar, a trabalhar no AutoCAD, tá?
A gente tem mais uma disciplina, que daí, então, a gente aprende a fazer o projeto no AutoCAD, e depois mais outras disciplinas que a gente aprende a integrar os projetos. Então, na realidade, a gente fica mais ou menos uns 2 anos e meio trabalhando em cima de projetos, para vocês terem uma ideia. Então, na realidade, aqui no curso, como a gente tem aí o decorrer de 1 ano, né, pessoal, a gente vai conseguir dar uma pincelada, mostrar para vocês, assim, o básico, ensinar o que é uma escala, ensinar como é que se representam paredes, janelas, portas. E a ideia também, pessoal, é que vocês consigam, tá, pensar no fluxo de uma propriedade, tá? Então, quando eu proponho para vocês fazerem esses projetos, principalmente os de galpões, a ideia é que a gente possa fazer algo que fique bem otimizado, que fique bem prático, né, para o proprietário, e que fique assim, de forma que o animal em si não precise percorrer tantos, né, metros de um lugar para o outro, para, por exemplo, as vacas serem ordenhadas, para comerem, né? A mesma coisa que os suínos, a gente cuida toda a questão da eficiência energética, tá? Porque hoje a gente tem que pensar toda essa questão do sol, a gente tem que pensar essa questão do vento, né? A questão da biosseguridade, tá, pessoal? Então, por exemplo, assim, não é qualquer forma de tu organizar, por exemplo, os galpões para a criação de suíno, né? Tem toda uma regra, tem toda uma característica, né? A gente tem que priorizar a questão dos espaçamentos, né? As barreiras, né? Tanto para evitar os odores, quanto as barreiras para a questão de barulho. Então, tudo isso tem que ser pensado numa propriedade quando a gente vai fazer um projeto. Não é simplesmente eu chegar lá, eu vou pegar o meu terreno, eu vou sair construindo, entende? A gente tem que fazer todo um planejamento antes, tá, pessoal? Então, não é assim, simplesmente a gente pegar e chegar lá e construir, né? Então, é isso a minha ideia com vocês, tá? É explicar um pouquinho disso tudo, tá? Para que vocês, então, possam efetivamente fazer o projeto da melhor forma possível, tá? As estufas, em geral, pessoal, a gente trabalha, então, um pouquinho da questão das estufas, os tipos de estufas, né, a história das estufas aqui no nosso país, no mundo, né, quando que começou, quando que não começou, então é mais nesse sentido, e aí depois, pessoal, se der certo, tá, como é que a gente fez, eu fiz não ano passado, porque ano passado não deu tempo, mas no ano retrasado, a gente fez um projetinho, tá, aonde, então, a gente fazia até esse trabalho em grupo, né? Cada grupo, então, escolhia um tipo de estufa, tá? Então, a gente determinava a quantidade de módulos da estufa, para que era aquela estufa, né? E se era uma estufa geralmente a gente escolheu estufas de produção, tá? E aí, então, a gente utilizava algum tipo de produto a ser cultivado naquela estufa, e a partir daí, então, os alunos tinham que calcular quanto iam gastar para construir a estufa, quanto iam gastar para produção, e em quanto tempo seria o retorno desse investimento. Então, é algo um pouquinho mais trabalhoso, um pouco mais complexo, mas ele é bem aplicado à realidade de vocês. Então, naquele ano, os alunos conseguiram sair, né, da escola, sabendo fazer um projeto de uma estufa e sabendo colocar isso em prática na realidade mesmo, né? Então, foi bem legal. Tá, pessoal? E a gente começa, então, com o projeto da casa, no sentido de que a casa é algo menor, algo mais simples, e que estão aí, todos vocês, então, moram em uma casa, vocês conseguem realmente fazer medições, pensar num projeto de uma casa, né? Daqui a pouco uma casa igual a que vocês têm, ou daqui a pouco uma casa melhor do que vocês têm, né?
A casa, porque às vezes a gente mora numa casa que a gente acha que o banheiro é pequeno, que o quarto é minúsculo, né? Então, qual é a casa que eu idealizo? Né? Eu preciso de uma casa maior, com um banheiro maior, com um quarto maior, com uma sala espaçosa, com uma varanda, né? Então, a ideia é que vocês possam estar projetando a casa dos sonhos de vocês, né? Que daqui a pouco vocês já podem, né, pensar com os pais para construir, ou daqui a pouco quem está já pensando em sair de casa, né, pode então pensar nessa casa aí para o futuro, né, com certeza. Tá, pessoal? Essa então é a ideia. Então, basicamente, a gente vai ter o quê? Projetos. Então, a avaliação de vocês vai ser em cima desses projetos. Num primeiro momento, então, como a prof passa alguma parte mais introdutória, tá? Então, vai ter alguns conteúdos que eu vou passar um questionário para vocês responderem, né? Fazer como se fosse uma avaliaçãozinha. E aí, mais para o final do ano, quando a gente for falar, então, dos projetos de bovino, tá? Aí a gente vai aprender também a fazer o cálculo de silos, tá? Silos trincheira, tá? Eu vou ensinar também para vocês os tipos de silos que tem, e aí a gente vai aprender a fazer, dimensionar um silo trincheira como um exemplo, tá? Deixa eu ver o que mais. Nos projetos de suíno, então, a gente vai escolher as etapas que vão fazer parte do nosso projeto. Então, por exemplo, assim, vai ter a parte de pré-cobrição, a parte de cobrição, né, a etapa de maternidade, né, de terminação, de creche. Então, a gente vai escolher as etapas e aí vocês vão ter que projetar cada um desses galpões, né, porque se a gente for pensar na questão de suíno, a pré-cobrição, a cobrição é um tipo, né, de galpão, o de maternidade já muda um pouquinho, aí depois tem o de creche. Então, toda essa parte de dimensionamento vocês vão ter que aprender a fazer, né, pessoal? Tá? Quantos animais cabe por metro quadrado, né? Então, é todo um esquema que a gente tem que pensar, né? Nesse sentido, tá? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida até aqui, gostariam de perguntar alguma coisa? Nada? Profe, depois que a gente se forma no técnico, não tem uma prova que a gente pode fazer para, digamos, ganhar um licenciamento para poder assinar plantas de residências e tal? Não. Na realidade, é assim, ó. Isso vai servir, né, para vocês. Eu já tive alunos que foram, por exemplo, fazer estágio fora aqui de Santa Rosa e chegaram lá em algumas fazendas e os proprietários pediram ajuda, né, para fazer esses projetos, tá? Mas, assim, eles estão restringindo cada vez mais essa questão dos projetos, porque até a questão dos técnicos em edificações, para te ter uma ideia, Anderson, que eram pessoas que eram habilitadas a assinar plantas, eles tiraram fora, tá? Eles não, o próprio conselho de engenharia, né, o CREA, enfim, o CAL, que é do Conselho dos Arquitetos, eles estão tirando isso fora, tá? Para não acontecer isso. Que na realidade a questão da planta, né, tem toda uma questão da parte estrutural também, depois que teria que pensar, né? Essa parte dos galpões, por exemplo, a gente tem que pensar também na questão da fundação, né, na questão da estrutura em si, porque são estruturas grandes, tá? Então, por isso que eles acabam não autorizando os técnicos a assinar em função disso, né? Até eles autorizavam até uma determinada metragem quadrada podia assinar antes, né? Um tempo atrás, mas agora isso andou mudando, tá? Então, eu realmente não tenho conhecimento, Anderson, dessa questão dessa prova para poder assinar. Realmente eu não tenho essa informação, desconheço esse dado, mas posso me informar, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Obrigado, prof. Então, tá bom. Pessoal, assim, ó, eu sei, né, que a gente tá nesse momento aí de pandemia e tudo mais, então é bem complicado, tá, a gente fazer, muitas vezes, esses projetos à distância, tá? Mas vai dar certo. Ano passado a gente conseguiu, e eu acredito que vocês vão conseguir também, e se Deus quiser, logo aí a gente vai poder estar voltando para o presencial.
Então, como existe, gente, uma grande possibilidade desse ano acontecer isso, da gente começar. Esse ano tá ao contrário, né? Ano passado a gente começou no presencial e foi para o remoto, né? E esse ano a gente já está começando no remoto, né? No ensino à distância, e acredito que a gente vai conseguir voltar aí até o meio do ano para a escola, se Deus quiser, né? Então, pessoal, eu já digo para vocês, dediquem-se ao máximo, tá? Não pensem que pelo fato de ser à distância, eu não vou me dedicar, eu não vou tentar aprender, porque daí vocês vão acabar se dando mal, né? Porque vai chegar um ponto que vocês não vão conseguir dar conta. Então, não deixem os trabalhos acumularem, não deixem de fazer as coisas, não deixem de olhar as aulas, né? Se às vezes vocês não puderem estar aqui online, né, na hora, o ideal é sempre estar de forma presencial, né, gente? É o melhor, tá? Então, tentem sempre olhar as gravações e não perder. E como eu vou estar sempre explicando algumas coisas para vocês, né? Tentem sempre estar presentes na aula, tá? Para aproveitar as explicações, porque às vezes na gravação eu vou olhar a gravação ou nem vou olhar, e aí eu não vou entender, e aí a prof não vai estar ali para eu estar perguntando, né? Então, estar presencial é a melhor forma. E outra coisa que eu digo para vocês assim, ó, deixar para olhar o vídeo depois, pessoal, a gente acaba não olhando, tá? Eu digo por mim, né? Eu não sou regrada a esse ponto, então eu tento sempre, quando tem alguma interação online, ao vivo, eu tento participar na hora. Porque depois a gente vai deixando, vão surgindo outras coisas, e a gente acaba deixando de lado, tá bom? Na questão de material, então, pessoal, que vai precisar, tá? Na medida do possível, se vocês conseguirem, tá? Claro que agora tá bandeira preta, a princípio tá tudo fechado, tá? Mas eu acredito assim que o básico vocês devem ter em casa, por exemplo, uma régua, né? Então, de preferência, uma régua daquelas maiores, de 30 centímetros. Se não tiver uma régua, também não tem problema, tá? Uma régua menorzinha, mas alguma coisa vocês vão ter que ter nesse sentido, porque a gente vai precisar tirar as medidas para fazer o projeto, tá? No segundo momento, então, pessoal, lápis, né, normal, lapiseira, eu não vou exigir de vocês alguma lapiseira específica, algum lápis específico, tá? O lápis normal, aquele que vocês têm aí em casa para fazer as atividades de matemática, de física, enfim, o lápis. E, pessoal, assim, ó, se vocês conseguirem, pessoal, comprar o papel milimetrado, tá? Então, quando vocês tiverem acesso a uma livraria, se vocês conseguirem, então, seria importante vocês terem o papel milimetrado, tá? Não o quadriculado. Se tiver o quadriculado em casa, ok, né? Mas, se não, o milimetrado, eu vou até escrever aqui no chat, é papel milimetrado, tamanho A3, tá? Tamanho A3. O que é o tamanho A3, pessoal? Tá? A gente tem a folha normal, aquela que a gente imprime todos os nossos dados, enfim, as nossas atividades, a gente imprime numa folha A3, né, pessoal? Certo? Ó, uma folha assim, né, normal A3, certo? Acho que não vai... Deixa eu tirar aqui meu plano de fundo. Então, essa aqui é uma folha A4, né, pessoal? Estão enxergando aí? Aquela folha normal, né, pessoal? Que vocês imprimem os projetos aí, todas as atividades que a gente tira xerox. Essa é uma folha A4. O que é uma folha A3, pessoal? Então, sempre quando vai diminuindo o númerozinho, vai aumentando o tamanho da folha. Uma folha A3, ela seria duas folhas A4. Ó, seria uma do ladinho da outra, assim, ó, tá? É uma do ladinho da outra. Isso é uma folha A3, tá? Por que a prof tá falando de folha A3, tá? Porque a folha A3, pessoal, ela é melhor, tá? Para a questão de fazer as plantas, principalmente os projetos de bovino e suíno, tá? Então, quem puder, quem tiver condições, quem tiver acesso a uma livraria, tenta
comprar, tá, pessoal? Tenta comprar. Que daí vai ser ótimo a gente ter esse material aí, tá? Quem não tem ou não conseguiu acesso a uma livraria, pessoal, se vocês têm uma folha A4 em casa, pode ser até de rascunho. Ah, quantas folhas A3? Boa pergunta. Tu pode comprar em torno de 4 a 5 unidades, tá? 4 a 5 unidades. Porque comprar um... A gente, a princípio, vai fazer uns 3 projetos que precisaria de uma folha A3, tá? Precisaria ter 3 folhas. Só que eu peço para comprar um pouquinho mais, por causa que daí... Ah, o Anderson comprou 4. Ótimo. Uhum. Não, bem tranquilo, pessoal. Porque daí, pessoal, se vocês erram alguma coisa, né? Aí vocês vão poder reutilizar. Anderson, tu comprou 4 folhas A4. Bem tranquilo, show de bola. Eu ia dizer, às vezes tem algumas livrarias, pessoal, que não tem a A3 e tem a A4. Comprem igual. Que daí, por exemplo, você pode colar uma na outra, daí fica uma A3, entende? Então, tu pode utilizar essas que você comprou, bem tranquilo. Pode falar, Gabriela. Prof, é aquela mesma que a gente usava para fazer, tipo, as escalas em matemática? Ou é diferente? A que vocês usavam não era a quadriculada, que é uns quadradinhos maior? Sim, é quadriculada, pô. É quadriculada. A milimetrada, ela é tipo assim, ela é uma cor meio laranjada. Tu vai ver que ela é meio marrom, meio laranjada. E ela tem uns quadradinhos muito, muito pequenininhos. Minúsculos, assim, tá? Essa é a milimetrada. Mas, Gabi, se tu tem a quadriculada em casa, dá para usar também, tá? Bem tranquilo. É que o bom é que a gente consegue daí, pessoal, por que milimetrada e não quadriculada? Para vocês terem uma ideia assim, ó, a quadriculada, geralmente, cada quadradinho, ele vale o quê? 1/2 centímetro por aí, né? Então, ela não tem aqueles risquinhos entre cada quadradinho que ajuda para a gente desenhar uma porta, por exemplo. Uma porta, ela tem 80 centímetros. Isso vai dar 8 milímetros, pessoal. Fica super pequeno numa escala 1 para 100. Então, por isso que é bom a gente pegar essa milimetrada, que daí a gente consegue fazer bem exatinho, tá bom? Mas quem não conseguir, prof, eu não tenho dinheiro, eu não tenho acesso a uma livraria, não tem problema, pessoal. Pode usar a A4 normal, pode usar a A4 que já tem milimetrada, pode usar a quadriculada, tá? Bem tranquilo. Vamos usar o que temos de acesso, né, nas nossas casas, tá? Mas pelo menos uma folha assim em branco, que tenha um lado em branco, é importante a gente ter, tá bom? Então, para os projetos, seria isso, pessoal, tá? Basicamente é isso que a gente vai precisar, tá? Então, assim, ó, gente, eu vou apresentar agora aqui a minha tela. Eu não sei se eu mandei já no grupo de vocês os slides, acho... Vocês lembram se eu mandei ou não já? Mandou, prof. Tá. Show de bola. Então, pessoal, esses slides que eu passei para vocês, deixa eu entrar aqui, daí eu vou apresentar eles para vocês. O nosso primeiro projeto, pessoal, então, que é o da Casa Rural, tá? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pensar, já vão pensando, tá? Eu vou precisar que vocês escolham um terreno para fazer esse projeto. Não é que a gente vai sair construindo nesse terreno, tá, pessoal? É um projeto fictício. Mas eu quero que vocês pensem bem como se fosse a realidade. Vocês vão pegar, vão escolher um terreno. Pode ser o terreno que é da casa de vocês hoje. Pode escolher o terreno que é do vizinho, da rua. Um terreno baldio, de preferência, tá? E vão ter que escolher esse terreno para pensar na casa lá. Nessa casa, nesse terreno, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar pegar as medidas dele, quanto que é que ele tem de tamanho, e algumas fotos, tá? Vocês podem fazer isso com o celular de vocês, tirar umas fotos, e as medidas desse terreno. Ele tem 12 por 30, ele tem 15 por 20, sei lá, né? Pegar e fazer as medições. Se for um terreno no interior, pessoal, pegar um pedaço da propriedade e escolher aonde que gostariam de fazer a casa,
Para que isso? A gente vai fazer tipo um pré-projeto, tá? A gente vai pensar naquele terreno. A outra coisa, pensar aonde nasce o sol naquele terreno, tá? Vocês vão parar e vão olhar lá onde que nasce o sol. Por quê? Porque a questão do sol, pessoal, ele influencia que a gente sempre tem que pensar na localização da casa, aonde que vai ficar o sol, tá? Para a questão que os quartos, né, eles têm que pegar sol, gente. É importante que pegue sol nos quartos, tá? Então, o ideal é que de manhã, quando o sol nasce, ele nasça nas janelas dos quartos. Por isso que a gente vai pensar como que a gente vai projetar a nossa casa. Lógico que dependendo do terreno, pessoal, não tem o que fazer, né? Não tem como a gente jogar os quartos no lugar onde nasce o sol, dependendo da localização do terreno, entende? Por quê? Porque a porta da sala tem que ficar de frente para a rua, né? A gente não pode fazer a pessoa entrar pelos quartos, por exemplo, tá? Então, tudo isso a gente vai pensar. Então, num primeiro momento, pessoal, vocês já podem ir pensando num lugar, num terreno, tá? Pode ser em qualquer lugar, pode ser aqui em Santa Rosa, pode ser aí no município de vocês, não tem problema nenhum, tá? Num segundo momento, pessoal, eu gostaria que vocês, se vocês quiserem fazer um projeto parecido com o da casa de vocês, tá? Quem tem, daí vocês agora já vão conversar com os pais de vocês, né? E perguntar se eles têm a planta da casa, tá? Se tem a planta da casa. Para que isso, prof? Para que vocês vão ver o tamanho dos ambientes, vocês vão ver como que é uma planta baixa, já vão dando uma olhada para vocês entenderem como é que se desenha uma. Se o pai e a mãe não têm planta em casa, a planta da casa, porque às vezes é alugada, às vezes é uma casa antiga que nunca foi feito, bem tranquilo. Daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar em casa uma trena, tá? Uma régua, ou uma fita métrica, o que vocês tiverem aí que tenha medidas, tá? E vocês vão fazer as medições da casa de vocês, certo? Que medições? Vocês vão pegar, vão lá no quarto, tá? Peguem uma folha, tá? E já vão desenhar, meio que desenhem como é que é a casa de vocês e tirem as medidas. Que medidas? A largura do quarto, o comprimento do quarto, certo? O tamanho da janela, a altura e a largura da janela, tá? O banheiro, que largura e que comprimento ele tem, o tamanho da janela, tá? Cozinha, sala, vão fazendo isso, tá? Vão fazendo isso. Isso vocês já podem ir fazendo. Para que isso, prof? Para que eu quero que vocês entendam que tamanho é o tamanho ideal de um quarto, certo? Que tamanho é o tamanho ideal de um banheiro? Quantos metros ele tem de largura, quantos ele tem de comprimento? Para daí vocês terem uma noção e poder fazer, pessoal, o projeto de vocês. Se depois, só um pouquinho, Camila, já te dou a palavra. Se depois vocês quiserem fazer o mesmo projeto, pessoal, não tem problema. Podem fazer o mesmo. Ah, prof, mas eu acho legal a minha casa, mas eu preferia que ela tivesse um quarto a mais, que o banheiro fosse maior, que a sala fosse maior. Show de bola. O quanto maior tu quer, né? Então, tu já vai pensando, ela tem tanto por tanto, eu vou aumentar 1 metro, vou aumentar 2 metros. Eu quero que você comece a ter essa noção do que é 1 metro. Quanto é 1 metro? Que tamanho precisa para eu colocar a minha escrivaninha de estudos? Que tamanho precisa para eu colocar uma cama de casal? Entende? Eu quero que você comece a ter noção disso. Pode falar, Camila. Prof, tipo assim, a minha casa não tem planta porque ela é muito antiga, mas eu poderia pegar a planta de uma outra casa que não fosse a minha? Pode. Porque também daí, pode. tipo, fazer separado. No caso, medir normal aqui na minha casa, mas para eu ter ideia, pelo menos ter uma outra planta, pode ser? Para te ver como é que faz, né? Eu vou até mostrar para vocês, vou mandar uns slides onde tem modelos de planta baixas, tá? Então, assim, ó, Camila, se tu quiser, por exemplo, eu vou aproveitar, já que a minha casa não tem planta, aí eu vou fazer a planta da minha casa. Show de bola, tá? E aí você pode sim pegar essa planta para você dar uma olhada, para ver como é que se faz uma parede, como é que se faz uma porta, né? E assim por diante,
tá? Bem tranquilo. Eu lembro que quando eu comecei a minha faculdade, a minha mãe também não tinha planta da minha casa, porque a casa da minha mãe era bem antiga. E eu sei que, só que daí a planta da casa da minha mãe, a casa da minha mãe tem 2 andares, né? E aí eu tava com medo de, então, fazer o projeto englobando uma escada, entende? Porque é bem ruim fazer o desenho de uma escada numa planta baixa à mão, né? Aí, então, eu peguei e fiz o desenho da casa do meu sogro, que também não tinha, planta. Aí eu medi tudo e fiz, sabe? E daí ficou bem legal. Daí depois a gente até, inclusive, aprendeu a fazer um 3D, né? Que é um projeto tridimensional que mostra em si como é que a casa é. Então, ficou muito show, sabe? Então, é por aí, pessoal. Eu acho que vocês podem fazer nesse sentido. Façam a medição. Se a casa não tem planta e vocês querem fazer a planta, show de bola. Se vocês já têm uma planta, né? E vocês querem se basear naquela planta, ok. E aí, pensem nas melhorias, tá? Aí, pessoal, a partir disso, então, bom, eu já sei os tamanhos de cada ambiente, eu já sei o que vai ter na minha casa, então vai ter 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, 2 banheiros, 1 banheiro, tal. Tá, pensem o que vocês querem que tenha na casa de vocês. Então, escolha do terreno, dimensionamento da casa, e aí vocês anotem o nome de cada ambiente e quantos metros quadrados que vai ter, certo? Como calcular os metros quadrados, pessoal? É lado, base vezes altura. Então, comprimento vezes largura, tá? É assim que calcula a área. E já vão anotando, façam uma planilhazinha com o nome do ambiente e a área. Nome do ambiente e a área, tá? Prof, Alguém queria... Oi. pode repetir como é que se soma ali que tu falou? Uhum. Tá. Deixa eu pegar uma planta aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Lado vezes base, largura vezes comprimento, tá, Gabi? Tá. Claro que se às vezes, tipo, não é bem um retângulo, não é bem um quadrado, né? Às vezes tem umas casas que elas têm uns ambientes um pouco assim diferentes, né? Um pouco mais assim, com quebrada, que a gente fala com quebradas, né? Às vezes vai acontecer, aí não tem problema, tá? Vocês podem pegar e dividir em mais do que uma figura para poder fazer esse cálculo, tá? Deixa eu ver uma coisa se eu tenho aqui, só um pouquinho. Eu tenho aqui modelos, deixa eu ver onde é que tá. Aqui, achei. Eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Aqui, pessoal, ó. Estão conseguindo ver, né? Sim. Então, aqui, ó, pessoal, isso aqui eu vou passar para vocês, tá? Aqui tem alguns exemplos de plantas baixas. Essa planta baixa, tá? Assim, aqui essa parte que tá preto seria a parede, mas vocês não vão precisar fazer pintada por dentro a parede, tá? Mas aqui, ó, então é um exemplo disso que eu falei, ó, que às vezes a área, ela não é bem um retângulo bem certinho, sabe? Nesse caso, se for uma situação assim, tá? Vocês dividam em 2 figuras. Aí calculem a área dessa figura mais a área dessa, tá? Aqui essa parte que é tipo um triângulozinho, ó, isso aqui seria a representação das portas. Então, aonde eu vou desenhar a porta, eu não vou colocar parede, ó, tá vendo? Eu coloco esses 2 risquinhos mais fracos para dizer que aqui é a entrada da porta, ok? A janela, pessoal, lógico que num programa, num software, a gente faz uma janela bem mais legal, assim, né? Mas aqui, a gente faz só uns 3 risquinhos, assim, ó. A gente não faz parede, faz os 3 risquinhos e faz a janela. Então, por exemplo, assim, ó, pessoal, o que a gente tem que pensar aqui é uma suíte. Como é que a gente sabe que isso aqui é uma suíte? Porque tem um banheiro só para esse quarto. Aí depois aqui a gente tem outros 2 quartos e um banheiro que seria comum para esses 2 quartos.
A gente também tem que pensar no fluxo da casa, né, pessoal? Por exemplo, assim, ó, aqui vai ser a minha entrada, ó, tem uma varanda aqui pelo lado de fora. Esses quadradinhos aqui quer dizer que são os pilares para segurar o telhado. Então, se eu for fazer uma varanda, eu tenho que fazer esses pilarezinhos aqui, tá, pessoal? Então, a entrada principal aqui entra pela sala de estar. Na sala de estar, vai para a sala de jantar, cozinha e os quartos que ficam mais num canto. Então, sempre assim, pessoal, não é assim na maioria das casas? A gente entra ou pela sala de estar ou pela garagem, né? E aí vai para os demais ambientes, que nem na casa da minha mãe, a gente entra pela garagem, né? E ela não tem uma porta direto na sala de estar para a rua, entende? Então, pode ser que na casa de vocês tenham uma entrada pela sala de estar e uma entrada pela garagem, né? Bem tranquilo. Aqui nesse projeto não tem garagem, tá? Aqui tem um outro projeto, ó, mesma coisa, ó, suíte, né? Então, a porta do banheiro para suíte, os quartos. Então, geralmente, quando eu tenho uma suíte e tenho quartos, eu tenho que fazer um banheiro próximo desses outros quartos aqui, ó. Esse banheiro aqui, ó, ele tá aqui de forma que fica acessível para quem tá na casa, que são visitantes, e para quem é morador, certo? O ideal sempre é o quê? Eu ter um banheiro separado para quem é visitante e um banheiro para quem é morador, né, pessoal? Para não ficar. Porque geralmente no banheiro que a gente tem para visitantes não pode ter toalha de banho, não pode. Ele tem que estar mais organizado, mais limpinho, né? Quando isso for possível, ótimo, né? Nem sempre isso é possível. Aqui na minha casa, como é uma casa menor, é um banheiro e é para visitante e é para os moradores também, não tem o que fazer, né? Hoje em dia é assim, as casas são menores, então é assim. Já dou a vez para quem pediu aí. Aqui é um projeto bem mais elaborado, ó, pessoal, que tem os móveis, tá? Que é maior, que a gente vê que tem um closet, aqui já é um projeto mais, né? Mais luxuoso, digamos assim, né? Tem aqui uma escada, então esse aqui, podem ver que aqui a gente está vendo só mais os quartos. Então, aqui já tem uma escada que provavelmente, então, vai descer, né, para a sala de estar, né, para outros ambientes, tá, pessoal? Aqui, aquelas casas mais básicas, né, que a gente está, projeto Minha Casa Minha Vida, digamos assim, né, que é o quê? É um ambiente menor, ó. Podem ver, a gente tem, então, 2 dormitórios, né? O banheiro, a cozinha, a sala de estar. Ele não tem garagem, não tem lavanderia, nada. Então, esse aqui, geralmente, é o projeto Minha Casa Minha Vida, por quê? É o projeto básico inicial, que a gente utiliza o financiamento para fazer. E aí, depois, a gente tem uma sobra de terreno, a gente vai ampliando, daí a gente vai colocar aqui atrás uma varanda, a gente vai construir a garagem, né? Mas, geralmente, Minha Casa Minha Vida é assim, o pessoal inicia com o básico, e aí depois muda, né, para os lugares, depois constrói o restante dos ambientes. Aqui um outro exemplo, nesse aqui, daí tem 3 quartos, então esse aqui já é mais maiorzinha também. E aqui vejam que tem uma cozinha minúscula, né? Não tem espaço para jantar aqui e tudo mais. Então, aqui, pessoal, é um exemplo mais de um apartamento, ó. Tem a cozinha aqui no cantinho, aí entra, daí já cai na sala, varanda, né? Ó, seria uma planta de um apartamento, ó. Geralmente, quando a entrada é assim, na cozinha, que daí tem esse pedacinho aqui, já vai para a sala, isso aqui é planta de apartamento. Aqui um outro exemplo, pessoal. Então, vejam que tem vários exemplos aqui para vocês se basearem, tá? Tá. Pode falar, Anderson. Profe, que nem ali na segunda ou terceiro projeto que tu mostrou, tinha um risco no banheiro. Seria a delimitação do box? Nesse aí mesmo. No segundo. Aham. Sim. Esse risco quer dizer que ali é o box. Tá bom, Tá? obrigado. Então, pessoal, gostaram? Gostaram das ideias? Gostaram das plantas? O que estão achando? Será que vai ser muito difícil? Pode falar, Camila. Acho que vai ser bem desafiador pra gente fazer. Vai ser, né? Mas vai dar tudo certo. Vai ser bem legal também, né?
Vai ser bem legal. Sim, eu já tô Então, empolgada, pessoal, já falei com a minha prima para ela me arrumar uma planta de casa. a tua prima é arquiteta ou engenheira? Ou nenhum É, dos dois? tem a dela, a casa dela, e ela tem uma empresa de artefatos de cimento, então tem várias plantas de clientes lá, né? Ah, que show, legal. Então tá, pessoal. Agora vamos fazer um intervalinho, que daí, então, às 10 eu tenho com vocês a nossa aula de topografia, tá? Eu vou parar aqui a gravação, então. E aí, então, vocês já sabem o que fazer. Agora já tem uma atividade para vocês irem desenvolvendo. Tirar as medidas, escolher um terreno, né? E fazer a planilhazinha das áreas, tá bom? Combinado, pessoal?